Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras. Então, vou iniciar minha fala completando a vereadora que me antecedeu. A importância da gente colaborar. Muitas vezes a gente pode até ter um sentimento, ou quando a gente visualiza uma situação que talvez não seja comum, exemplo prático, hospital. Todos nós precisamos da Santa Casa de Vinhedo. Então, agora, quando chega no momento de fazer uma boa ação, quando a gente pensa no altruísmo, não é? Gosto muito dessa palavra, a gente vê o que o outro sente, é mais do que superar as nossas diferenças. Então, a Santa Casa está numa campanha, uma campanha da pizza, não é? E eu concedo uma parte, a vereadora Ana, faço questão que você faça esse convite. A Santa Casa está numa campanha porque está se aumentando ali os leitos de UTI. São mais 7 leitos que estão sendo ampliados lá para atendimento da população. Ela não está pedindo para você doar dinheiro, ela está pedindo para você comprar uma pizza por R$25. E você compra uma pizza, saboreia com a sua família e contribui com a construção de mais 7 leitos na nossa UTI. Na UTI do povo de Vinhedo. Eu já pedi colaboração da imprensa para divulgar isso. Eu não vi nenhuma imprensa ajudando nessa campanha. A Santa Casa é nossa. Ela não é do prefeito. Boa noite, obrigado pela parte. Eu acho que é hora de a gente superar algumas situações, porque a gente não pode esquecer, infelizmente, a consequência da Santa Casa precisar de ajuda é porque ela vem há algum tempo com dificuldades de gestão. Então, a gente precisa enfrentar o problema. Eu quero focar esses meus minutos, eu vou especificamente falar de um único assunto essa noite. Eu quero falar especificamente do ex-decreto 162, vou chamar assim, não é? Estava pensando essa semana, quando a psicologia explica, né, que quando o apelido é bom, é porque ou você está incomodado ou porque era uma verdade. E quando o decreto 162 foi chamado de decreto da maldade, é porque, infelizmente, esse apelido ele traduzia literalmente o que era o decreto. Não é? Só para a gente recordar. Exatamente no dia 28 de junho de 2017, abre aspas, o decreto foi enviado para essa casa. Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de Administração quanto ao pagamento do auxílio alimentação, vale-refeição, auxílio transporte e vale-transporte aos servidores municipais e estagiários e da outras providências. Daí segue aqui, aspas, artigo 1º. Ficará suspenso integralmente o pagamento do auxílio alimentação ao servidor ou ao estagiário que apresentar mais de um atestado médico no mesmo mês. Parágrafo 1º. Os atestados médicos apresentados na forma do caput deste artigo ficam limitados à quantidade de até 5 dias úteis, sendo que durante este período haverá desconto proporcional, etc, etc. Então, quando a gente recebeu, ficou evidente que não tinha um caminho interessante, mais do que isso, era um caminho covarde. Por que covarde? Porque a partir do momento que você trata o seu funcionário com descrédito, quando você não valoriza o seu funcionário, como é que você vai exigir uma boa atitude desse funcionário? As práticas modernas de administração, de gestão, elas são muito claras. Se você precisa, ou se você quer um funcionário com uma boa atitude, um funcionário que preze pelo seu trabalho, o mínimo que você tem que fazer é cuidar desse funcionário. É lógico que eu faço questão de deixar bem claro, eu sou totalmente favorável a todo tipo de justiça. Então, qual foi um dos argumentos que chegou a essa casa, que nos chegou, para que esse decreto fosse colocado em prática? Um dos argumentos é que a quantidade de atestados médicos utilizados na Santa Casa eram muito grandes. Não é? E eu sou testemunha, a gente investigou, a gente fez requerimento, de fato, tinha uma quantidade fora do comum. Mas a gente não pode punir o funcionário bom se, de repente, você tem um funcionário que não está cumprindo ali o mínimo necessário. E o que é o mínimo necessário? Lá em 2017, eu fiz uma reportagem e eu fiz o seguinte, falei o seguinte, talvez a maior polêmica, decisão da prefeitura da gestão atual. Por quê? Coloquei o seguinte, autorizar a suspensão do vale alimentação dos servidores municipais. O que eu coloquei para a gente pensar já naquela época, logo um mês depois, é a gente refletir sobre quais as características que hoje a população precisa. Você tem um mau atendimento, o reflexo na população ele é rápido demais.
Mas foi muito falado aqui, é importante a gente relembrar. A maior preocupação, ali no primeiro momento, era junho, né? A gente sabe que essa época, a tendência do inverno, a probabilidade das doenças relacionadas à conjuntivite, por exemplo, a baixa umidade, a gripe. E aí você tem um professor, foi um exemplo que a gente usou, um auxiliar. E aí você não cuida do auxiliar, você pressiona o auxiliar para que ele vá trabalhar, colocando em risco a própria população, que são as crianças. Como é que a gente pode se conformar com isso? E aí eu lembrei alguns pontos que são importantes, que a gente tem que sempre destacar. É importantíssimo, está mais do que na hora, a gente pegar as coisas boas do setor público, e aí eu quero deixar claro que eu enxergo as coisas boas do setor público nos próprios funcionários. Se a gente não valorizar os funcionários bons, a gente perde essa força-tarefa, vamos chamar assim, essa força fundamental para que a cidade ela sobreviva. A cidade ela tem uma sobrevida, ela vive. Aqui a gente está discutindo quantos profissionais da saúde estão trabalhando lá e precisam desse cuidado. Profissionais da segurança pública e etc. Não é? Eu lembrei alguns pontos que faço questão de destacar essa noite. Primeiro, quando a gente busca a legislação, a gente encontra, no mínimo, 7 pontos que são favoráveis ao trabalhador. Não é? Quais eles? Primeiro, a prefeitura, como empregador, ela não pode rejeitar um atestado médico que for válido pelo servidor. Se tem dúvida nesse atestado médico, ela tem que proceder com o procedimento judicial, legal, etc. Mas você não pode colocar em dúvida o funcionário que traz o atestado. Nós vimos casos, pasmem se alguém não sabe disso, pessoas com tratamento de câncer. Olha que absurdo isso. Você tem um funcionário com tratamento de câncer sendo ali humilhado, essa é a palavra, assediado e etc. Outra questão para a gente pensar. A partir do momento que seja feita uma nova avaliação médica, ou que seja, e é legal também, né? Vamos ver o lado do empregador. De repente você tem um funcionário que o bendito ali, toda semana, perto do feriado, tem o atestado médico. Pode gerar uma dúvida. É função ali do supervisor. É função do cara que está tomando conta da equipe entender o que está acontecendo. Para isso tem o quê? O SESMIT. O que o SESMIT ele nos indica? Não é, só lembrando, o SESMIT, para quem não conhece, é o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança do Trabalho. Portanto, quando a municipalidade limita o benefício ao número de atestados médicos, a gente acaba confundindo o próprio funcionário público, o próprio servidor. Porque é impossível você trabalhar e não pensar nisso. Falei, peraí, então eu estou vivendo uma situação difícil, sabemos a economia como está se passando, então eu não posso ficar doente, porque se eu ficar doente eu vou perder o meu vale alimentação. Humanamente impossível você não trabalhar com isso na sua cabeça. Eu falei assim, não, dá para dar um jeitinho. Dá para eu trabalhar um pouquinho. E a gente perde a médio e longo prazo, um funcionário que hoje, de repente, é um funcionário exemplar, um funcionário bom, esse funcionário que fica doente, ele pode se tornar um funcionário que não vai atender a população. É fácil a conta, não é? É matemática. Ou você cuida do seu funcionário, ou ele não vai cuidar do seu cliente. E para nós, a gente não pode esquecer, todos os cidadãos de Vinhedo precisam da municipalidade. Não dá para ter essa ideia. O outro ponto que eu levantei, que eu quero aqui recordar, para a gente repensar, é mudar essa sistemática. Perdão da palavra, mas eu não consigo achar uma outra tradução, que é uma economia burra que a gente fala no setor privado. Fala assim, eu não tenho cliente, corta o cafezinho, corta o copo de café. Quanto que a gente falou, e aí palavras da própria prefeitura, foi o próprio Poder Executivo, que no ano passado, eu não me canso de recordar, até que a gente consiga a vitória que foi conseguida aqui. Eu não tenho nenhum trauma, né? As pessoas falaram assim pra gente no final de semana, mas você viu, eles colocaram lá no Facebook, não citaram o nome de vocês da oposição, não tem problema nenhum. O mais importante é o funcionário, tá bem, não é? A gente sabe que a verdade aparece. E aí, quando eu estou falando de uma economia que é covarde, é porque o próprio Poder Executivo, ano passado, prometeu cortar 5 secretarias, e a gente está chegando no meio do ano e não cortou as 5 secretarias. Não cortou. A partir do momento que a gente une as pessoas e a gente busca uma nova transparência, a gente tem um caminho importante. Então, aqui, para terminar minha reflexão, quero relembrar um último pedacinho aqui.
Para solucionar qualquer tipo de problema, coloquei numa outra reportagem também ano passado, primeiro passo é aceitar o erro. Não é? Então eu queria que de todo o meu coração dar os parabéns para a prefeitura, mas não é motivo de parabéns, é motivo de obrigação o que eles fizeram. Se continuar nessa situação, e essa casa aqui, democraticamente, nós discutimos, não é? Tinha uma possibilidade de repente, a gente criar até o meu modo de pensar, fui democrático, né? E aceitei a decisão colegiada, vamos chamar assim, mas no meu modo de pensar, a gente devia ter votado o nosso decreto contra o 162. Por um simples motivo. Um simples motivo. Precisou ficar um ano esse sofrimento com o funcionário público para ele perceber que tinha perdido, e aí algumas pessoas falam assim, mas o Jaime é tão bonzinho, e ele é o prefeito mesmo. Ele tem a responsabilidade. Se ele é bonzinho ou ele não é bonzinho, a responsabilidade é do prefeito. Então, os parabéns, porque deu um passo atrás e voltou. E eu espero que isso seja um novo marco. De todo o meu coração, acredito mesmo, que de repente agora, com essa vitória que foi conseguida pelos funcionários públicos, fique claro para o prefeito que a gente tome um novo rumo, uma nova etapa para simples. A população quer ser cuidada, é simples assim. Não adianta querer mostrar para a população uma verdade de internet que a população está sentindo na pele. Tem um outro tema que é urgente, que a gente não pode em nenhum momento se esquecer. Eu falei no começo e deixei para terminar agora meu raciocínio. A Santa Casa, ela precisa de ajuda. E, de novo, eu faço um convite para a gente superar os nossos preconceitos, os nossos pensamentos contrários à administração ruim, que foi esse tempo que a prefeitura tomou conta, mas a gente tem que se unir. Mas a gente não pode esquecer, a UPA precisa de cuidado, a Policlínica precisa de cuidado, e a Santa Casa precisa estar com um olhar diferente. Se a gente continuar não fazendo a economia certa, e a economia certa, no meu modo de entender, é mudar a gestão. Se a gente continuar fazendo as coisas das mesmas maneiras, os resultados vão ser os mesmos, que infelizmente não trazem o bem da população. Eu vou encerrar o meu discurso. O Donizete chegou empolgado hoje ali, né? Esse é um problema de saúde pública, não é? Eu vou aproveitar esse tempinho para a gente completar. Muitas pessoas pensam, não é, que as pessoas em situação de rua, eles são exportados, né? Eles vêm importados de outras cidades. Né? O Donizete é nosso amigo de infância. Precisa de uma sistemática. E aqui é um convite também para a gente pensar junto. Obrigação do poder público de treinar os funcionários, porque eu sou testemunha de quantas assistentes sociais fazem as visitas para tentar ajudar, mas não é simples assim, uma mágica, né? Apertei um botão e resolvi o problema da situação de rua. Não é. É política pública, é treinar os nossos jovens, educar os nossos jovens, trazer empresas para Vinhedo, não é? Eu vejo quanta intenção da municipalidade em trazer empresas, mas o que eu espero de verdade é que a revogação do 162 seja um novo marco para a cidade. Uma boa semana, uma boa noite a todos.